Ezequiel 27. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: E tu, ó filho do homem, toma lamentação sobre Tiro, a cidade estabelecida na entrada do mar, que negocia com os povos de muitas ilhas, e diz-lhe: Assim diz o Eterno Deus: Tu, ó Tiro, proclamas: Sou a perfeição da beleza. Tuas fronteiras estão no coração dos mares. Teus construtores aperfeiçoaram a tua beleza. Do cipreste de Senir fizeram todas as tuas tábuas. Buscaram cedros do Líbano para fazer mastros para ti. De carvalhos de Bazã fizeram os teus remos. Teus tombadilho foi revestido com marfim, trazido das ilhas dos Quitita. De fino linho bordado do Egito era a tua vela, para que te pudesse servir como insígnias de azul e púrpura das ilhas de Elixá. Era tingido teu todo. Os moradores de Sidom e de Arvade eram os teus remadores, homens de vasto conhecimento, que em ti residia, ó Tiro. Eram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios eram os teus calafetadores. Todos os navios do mar, com seus marinheiros, vinham a ti para transportar as tuas mercadorias. Homens da Pérsia, Paras, da Lídia, Lude e da Líbia, Pute, formavam teu exército e eram teus guerreiros. Apresentavam em ti seus escudos e elmos, exibindo todo o seu esplendor. Os homens de Arvade e seu exército eram vigias sobre os teus muros, e os gamadeus guardavam suas torres, e com seus escudos, rebrilhando ao sol, embelezava ainda mais teus muros. Taxi comercializava contigo a profusão de toda sorte de riqueza, como prata, ferro, estanho e chumbo, que trocavam por tuas mercadorias. E Avan, Tuval e Meseque negociavam contigo, trocando escravos e vasilhas de cobre pelas mercadorias que oferecias. Os da casa de Torgamá ofereciam por tua mercadoria cavalos, asnos e também cavaleiros. Também os homens de Dedã e os de muitas outras ilhas negociavam contigo, traziam-te como tributo ébano e chifres de marfim. Arã, interessada na variedade de tuas riquezas, também negociava contigo, oferecendo por tuas mercadorias turquesa, púrpura, trabalhos bordados, linho fino, coral e rubis. Judá e a terra de Israel negociavam contigo, dando trigo de Minite, farinha, mel, azeite e bálsamo por tuas mercadorias. Damasco comercializava contigo, trazendo para troca vinho branco e lã branca. Vedã e Avan e Uzal trocavam pelas tuas mercadorias ferro trabalhado, caça e bastões aromáticos, que assim entravam no teu comércio. Dedã negociava contigo finos panos para a montaria. A Arabe e todos os príncipes de Quedar comprava da tua mão cordeiros, carneiros e cabritos. Os comerciantes de Shevá, Sabá e Ramá trocavam por tuas mercadorias os melhores perfumes, além de pedras preciosas e ouro. Arã, Canê e Éden eram os mercadores de Shevá. A Assíria, ante o nível do teu comércio, era apenas um aprendiz. Eles comercializavam contigo produtos finos, mantos tingidos de azul e rico tecido bordado em fardos de pano de diversas cores, atados com cordas fortes e estojos para as suas mercadorias. Os navios de Tarshish transportavam teus produtos, e assim te tornastes altaneira e muito rica no coração dos mares. A muitas águas te conduziram teus remadores, mas o vento oriental te abalou no coração dos mares. Tuas riquezas, teus bens e tuas mercadorias, teus marinheiros, teus pilotos, teus construtores, teus comerciantes e teus guerreiros, enfim, todos que estão contigo perecerão no coração dos mares no dia da tua ruína. Ante os gritos de teus pilotos hão de contorcer-se as ondas, e todos os remadores, marinheiros e mesmo os pilotos descerão dos seus navios e permanecerão em terra. Farão com que a teu respeito sejam ouvidas suas vozes, chorarão amargamente e cobrirão com pó sua cabeça. Revolver-se-ão nas cinzas, por ti rasparão suas cabeças, cingir-se-ão de estopa e chorarão por ti com a amargura de sua alma.
com sentidos gemidos, e em suas lamentações entoarão um canto de dor por ti, e por ti derramarão suas lágrimas. Quem era como Tiro, tão fortificada entre todos os mares? Quando tuas mercadorias partiam em suas rotas, fartavam muitos povos. Com a multidão das tuas riquezas e das tuas mercadorias, enriquecia aos reis da terra. Agora que foste abatida pelos mares, afundaste na profundidade das águas. E se foram tuas mercadorias? Toda a gente que estava contigo, assombraram-se os habitantes de todas as ilhas. Seus reis estão aterrorizados e os seus rostos angustiados. Os comerciantes entre os povos se dirigem a assobios desrespeitosos. Tu foste um terror e nunca mais voltarás a ser. Capítulo 28. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: Ó filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Eterno Deus, porquanto se inflou o teu coração, e disseste, eu sou um Deus, sento-me no trono de Deus, no coração dos mares, quando és apenas um homem, não Deus, ainda que se orgulhe teu coração, como se fosse divino. Te crês mais sábio que Daniel, e supões que não há segredo que de ti possam ocultar, que por tua própria sabedoria e inteligência construíste para ti fortuna, incrementaste teus tesouros com ouro e prata, e que pela grandeza de tuas grande sabedoria aumentaste tuas riquezas através do teu comércio, e por isso se sente altaneiro o teu coração. Portanto, assim diz o Eterno Deus, porque consideraste teu coração como se fosse o de Deus, eis que trarei contra ti os mais terríveis estrangeiros, dentre todas as nações que esgrimirão suas espadas contra a imponência da tua presumida sabedoria, e profanarão teu esplendor no coração dos mares. Pretenderás acaso dizer ao que te vem matar, eu sou um Deus? Pois nas mãos dos que te profanarem, és um homem, não um Deus. Morrerás pela mão de estrangeiros, a morte dos que persistem em suas iniquidades, porque assim determinei, diz o Eterno Deus. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo, ó filho do homem, entoa a lamentação pelo rei de Tiro e diz-lhe, assim disse o Eterno Deus, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e pleno de formosura. Estavas no Éden, no jardim de Deus, e cada pedra preciosa te cobria. Rubi, topázio, diamante, crisólito, ônix, jaspe, safira, turquesa, ágata e ouro. A arte dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. Foram preparados no dia em que tu foste criado. Eras o querubim que estendia as suas asas protetoras, e eu fiz com que estivesse sobre o santo monte de Deus. Andaste incólume de um lado para o outro, em meio a pedras de fogo. Foste perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade se apoderou de ti. A multiplicidade de teu comércio trouxe violência a teu meio, e vieste a pecar, porque te profanaste, te fiz cair no monte do Eterno, e te destruí, ó querubim de asas protetora, em meio às pedras de fogo. O teu coração se tornou-se orgulhoso por causa de tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria devido a teu resplendor. Eu te lancei ao solo e te pus diante dos reis, para que te possam contemplar. Pela multiplicidade de tuas iniquidades, pelas injustiças que cometeste em teu comércio, profanaste teu santuário. Por isso eu te trouxe ao meio de ti uma chama para que te consumisse, e te transformei em cinza à vista de todos os que te contemplam. Ficarão assombrados contigo todos os povos que te conheceram. Tornaste um símbolo do terror, e nunca mais voltarás a existir. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo, ó filho do homem, volta teu rosto para Sidom, e profetiza contra ela. Assim disse o Eterno Deus, eis que estou contra ti, ó Sidom, e em teu meio serei glorificado. E saberão que eu sou eterno, quando eu executar meus desígnios em ti. Por isso glorificado. Pois as tuas ruas enviarei
peste e sangue, e atingidos pela espada cairão teus feridos por todos os lados, e saberão que eu sou o Eterno. Não mais haverá na casa de Israel nem sarça, espinhos, nem espinho que fere, como os que há à tua volta, e saberão que eu sou o Eterno Deus. Assim disse o Eterno Deus: quando tiver recolhido a casa de Israel dentre os povos, onde estão dispersos, e os tiver santificados à vista das nações, habitarão em sua própria terra, que foi dada por mim a meu servo Jacó, e ali viverão seguros. Construirão casas e plantarão vinhedos. Sim, viverão ali em segurança, quando eu executar os meus desígnios sobre todos os que desprezam ao seu redor, e saberão que eu sou o Eterno, seu Deus. Capítulo 29. No dia 12º do 10º mês do 10º ano, a palavra do Eterno veio a mim dizendo: ó filho do homem, volta teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza sobre ele e sobre todo o Egito. Fala-lhes e diz: assim diz o Eterno Deus: eis que eu sou contra ti, ó Faraó, rei do Egito, que te assemelhas a um grande crocodilo, que fica imerso no meio dos rios e que afirmas: o rio é meu e eu o fiz. Farei anzóis, se prenderão em tuas mandíbulas, e os peixes de teus rios se apegarem a tuas escamas. Arrancar-te-ei do meio dos teus rios, junto com os peixes apegados às tuas escamas. E todos lançarei no deserto, a ti e todos os peixes dos teus rios. Cairás sobre campo aberto, por ninguém serás recolhido. Os animais da terra e as aves predatórias do céu te dei por alimento, e todos os habitantes do Egito saberão que eu sou o Eterno, pois se comportaram para com a casa de Israel como um bordão sobre o qual ela procurou se apoiar, mas se vergou e quebrou, quando definitivamente o tentou. Quando a segurou, quebrou-se, fazendo com que ela tropeçasse, torcendo o ombro e obrigando sozinha a tentar endurecer seu dorso. Portanto, assim disse o Eterno Deus: eis que trarei contra ti uma espada, e eliminarei todo homem e todo animal que estiver em tua terra, e ficará desolada e deserta a terra do Egito, e saberão que eu sou o Eterno, porque perceberão quão vã foi a afirmação de seu rei, de que o rio é meu e eu fiz. Portanto, eis que me voltei contra ti e contra os teus rios, e farei com que a terra do Egito fique totalmente deserta e desolada, desde Migdol até Sevene, na fronteira da Etiópia, que é Cuxi. Por ali não passará nenhum pé humano, nem tampouco a pata de qualquer animal, e por 40 anos o país não será habitado. Farei com que a terra do Egito fique desolada entre todas as que estão desertas por 40 anos. Espalharei os egípcios entre as nações e o dispersarei entre os países. Porque assim disse o Eterno Deus: ao fim dos 40 anos, redimirei os egípcios dentre os povos, onde os espalhei. Darei fim ao seu cativeiro e os farei voltar à terra de Patros, a terra da sua origem, e ali constituirão apenas um reino insignificante. Será o mais desprezível dos reinos, e o diminuirei para que não venham a dominar outras nações ou sequer levantar contra elas. Não merecerão mais a confiança da casa de Israel, que recordará da iniquidade que praticaram, quando a eles recorreram, e saberão que eu sou o Eterno Deus. No primeiro dia do primeiro mês, no 27º ano, a palavra do Eterno veio a mim dizendo: ó filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez com que o seu exército prestasse um grande serviço, lutando contra Tiro. No trabalho do cerco do assédio, despedaçaram-se muitos ombros e se esfolaram as cabeças dos soldados. Todavia não houve para ele remuneração, nem tampouco recompensa para o seu exército pelo serviço que prestou lutando contra Tiro. Portanto, assim disse o Eterno Deus: darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito. Há de apropriar-se-á da abundância, mas Babilônia, a terra do Egito, há de apropriar-se da sua abundância, tomar seus despojos, carregar sua presa. E isso será a retribuição para o seu exército. Dá-lhe a terra do Egito, pelo trabalho que fez, porque
trabalhou para mim, diz o eterno Deus. Naquele dia farei com que desabroche a força da casa de Israel e abrirei sua boca em seu meio. Falarás e te escutarão e saberão que eu sou o eterno. Capítulo 30. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: Ó filho do homem, profetiza e diz: Assim disse o Eterno: Lamentai-vos exclamando: Ai do dia! Porquanto se aproxima o dia e o dia do Eterno está próximo. Um dia de nuvens que será o tempo das nações e virá uma grande espada sobre o Egito. E haverá convulsão na Etiópia quando caírem os degolados do Egito. E levarão a sua abundância, e serão destruídas suas fundações. Etiópia, Líbia e Lídia, e todo o povo misturado e Cuve, e os filhos da terra aliada, juntamente com eles cairão pela espada. Assim diz o Eterno: também os que apoiam o Egito cairão, e virão abaixo a soberba do seu poder. De Migdol até Sevene cairão pela espada, diz o Eterno Deus. E serão assolados no meio dos países que foram arrasados, e as suas cidades estarão no meio das cidades que ficaram desertas. E saberão que eu sou o Eterno, quando puser fogo no Egito e destruir também a todos os que o ajudam. Naquele dia enviarei mensageiros em barcos para atemorizar os confiados etíopes, que serão convulsionados quando chegar o dia do Egito, o qual já está se aproximando. Assim diz o Eterno Deus: também farei com que cesse a multidão do Egito pela mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele, junto com seu povo, os terríveis entre as nações, serão trazidos para destruir a terra. Empunhar-se-ão a sua espada contra o Egito e encherão a terra de cadáveres. E farei com que os rios sequem, e entregarei a terra na mão dos homens cruéis, e farei terra assolada, bem como tudo o que há nela, pela mão de estrangeiros. Eu, Eterno, assim determinei. Assim disse o Eterno Deus: destruirei também os ídolos e acabarei com os deuses pagãos de Nof e Mênfis. Não haverá mais príncipe na terra do Egito, e aterrorizarei a terra do Egito. Patros será desolada, incendiarei Soã com chamas, e em No, Tebas darei castigo. E derramarei a minha ira sobre Sim, a fortaleza do Egito, e exterminarei a multidão de Nu, e porei fogo no Egito, e Sim terá grande convulsão. Não será despedaçado, e Nof entrarão inimigo de dia. Os jovens de Ave, Heliópolis, e de Pivesete, Bubastes, cairão pela espada, e seguirão para o cativeiro. Também em Tecáfines, Dáfnis, retirar-se-á o dia, quando quebrar ali o jugo do Egito, e cessará nela a soberba do seu poder. Uma nuvem a cobrirá, e suas filhas seguirão para o cativeiro. Executarei tantos juízos no Egito, que saberão que eu sou o Eterno. No 7º dia, no 1º mês do 11º ano, a palavra do Eterno veio a mim dizendo: Ó filho do homem, quebrarei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não foi tratado para ser curado, nem foi enfaixado e imobilizado, para que se solde a sua fratura, e possa empunhar a espada. Portanto, assim disse o Eterno Deus: eis que estou contra o Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, tanto forte como o que já está quebrado, e farei com que a espada caia da sua mão. E espalharei os egípcios entre as nações, e os dispersarei pelos países. E fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada nas suas mãos, e quebrarei os braços do Faraó, e gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. E sustentarei os braços do rei da Babilônia, e cairão os braços do Faraó, e saberão que eu sou o Eterno quando puser a minha espada na mão do rei de Babilônia, que a estenderá sobre a terra do Egito. E dispersarei os egípcios entre as nações, e os espalharei entre os países, e assim saberão que eu sou o Eterno. Capítulo 31. No 1º dia do 3º mês do 11º ano, a palavra do Eterno veio a mim dizendo: Ó filho do homem, diz a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem te julgas parecer,
em tua grandeza. Lembra que a Assíria se assemelhava a um cedro do Líbano, de ramos frondosos, de sombra espessa e protetora, de grande estatura, a ponto de sua copa alcançar as nuvens. As águas copiosas de profundos mananciais a alimentavam e a faziam crescer. Rios corriam ao seu redor, e seus afluentes alimentavam as raízes de todas as árvores do campo. Foi exaltado acima de todas elas, multiplicaram seus ramos e estendeu-se a sua folhagem, pois suas raízes eram abundantemente regadas. As aves dos céus construíam seus ninhos em seus galhos, os animais do campo criavam seus filhotes sob seus ramos, e à sua sombra viviam as grandes nações. E porque junto à sua raiz passavam muitas águas, tornou-se formosa pela altura que alcançou e pela pujança de seus ramos. Nem os cedros do jardim de Deus conseguiam ocultá-la. Os cipresses não tinham ramos como os seus, e as palmeiras não eram tão graciosas. Nenhuma árvore no jardim de Deus podia se comparar a ele em formosura. Eu a tornei formosa pela multiplicidade de seus ramos, e era invejada por todas as árvores do Éden, o jardim de Deus. Portanto, assim diz o eterno Deus: porquanto tua altura era majestosa, sua copa chegava até as nuvens, mas encheu-se de soberba seu coração. Eu a entreguei nas mãos das nações poderosas, que lhe dispensaram tratamento compatível com sua iniquidade, e ante a maldade que ela demonstrava, expulsei-a de minha sombra protetora. E estrangeiros, os terríveis entre as nações, abateram-na e deixaram-na caída. Despencaram seus ramos sobre as montanhas, sobre os vales, seus brotos que espalhavam por florescer, foram quebrados por correntes caudalosas, abandonaram sua sombra as nações que ali se abrigavam, e foi completamente esquecida. Sobre seu tronco caído vieram a pousar aves predatórias, sobre os seus ramos desfolhados se deitaram os animais do campo. Assim fiz para que nenhuma das árvores junto às águas volte a se assoberbar por causa da sua altura, nem pretendam que sua copa alcance as nuvens, para que, mesmo regadas por águas fertilizantes, não se considerem especiais, por todos estão sujeitas à morte em meio aos filhos dos homens, e com eles acabam por descer ao seu túmulo. Assim disse o eterno Deus: no dia em que ela desabou sobre seu sepulcro, fiz com que por isso se enlutassem os mananciais e se cobrissem de luto. Contidos ficaram os rios e detidos suas águas abundantes. Fiz com que por ela pranteasse o Líbano e se sentisse enfraquecida todas as árvores do campo. Fiz estremecer as nações ante a sua queda, quando a lancei ao sepulcro, como todos os que descem a cova, e todas as árvores do Éden, bem como as mais seletas do Líbano, sentiram-se confortadas nas profundidades da terra. E que também ela desceu ao Sheol, junto com os que foram mortos pela espada, que a apoiavam e que viveram à sombra no meio das nações. A quem te assemelhas em glória e em grandeza entre as árvores do Éden, ó Faraó? Será baixado como as árvores do Éden, as profundezas da terra, onde jazerás em meio aos incircuncisos e aos que foram degolados pela espada. Este é o destino de Faraó e de toda a sua multidão, diz o eterno Deus. Capítulo 32. No primeiro dia do 12º mês do 10º ano, a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: Ó filho do homem, entoma lamentação pelo Faraó, rei do Egito, e diz: Imaginavas-te como um jovem leão entre as nações, mas não passas de uma rele serpente marinha. Agitaste em teus rios, sacudindo as águas com teus pés, e com isto os contaminaste ao invadir outras nações. Assim disse o eterno Deus: com um conjunto de muitos povos estenderei sobre ti minha rede, e nela serás capturado. Serás lançado sobre a terra, estender-te-ei sobre o campo, e farei com que do céu venham
pousar sobre ti as aves predatórias, e te farei presa para as feras de toda a terra, e exporei tuas carnes sobre as montanhas, e encherei os vales com teus cadáveres. Inundarei com teu sangue a terra onde jazes, e ela correrá sobre as montanhas e os mananciais. E quando te extinguir, cobrirei o céu com a fumaça que exalará da tua destruição. Farei empalidecer as estrelas, cobrirei o sol com uma nuvem, a lua deixará de refletir sua luz. Escurecerei sobre ti todas as luzes brilhantes do céu, e porei escuridão sobre a tua terra, diz o eterno Deus. Farei entristecer os corações de muitos povos, mesmo aqueles a quem não conheces, quando causar a tua destruição, e isso se vier a saber entre as nações. Sim, farei com que muitos povos se assombrem ante a tua queda, e que os reis se apavorem quando esgrimi diante deles a minha espada. E no dia de tua queda, cada homem tremerá por sua vida, e todo momento, porque assim disse o eterno Deus: a espada do rei de Babilônia descerá sobre ti. Farei com que tombe tua multidão pela espada, dos poderosos, os mais terríveis entre as nações, que aniquilarão a soberba do Egito, e cuja população será destruída. Também destruirei todos os animais que habitam nas margens de suas águas, elas não serão mais marcadas nem pelos pés dos homens, nem pelos cascos dos animais. Farei então com que se acalmem suas águas, e que seus rios deslizem como azeite, diz o eterno Deus. Quando eu tornar desolada a terra do Egito, privando-a de tudo o que continha, e atingir a todos os que ali habitam, saberão que eu sou o eterno. Este é o lamento que exalarão. As filhas das nações prantearão pelo Egito, e suas multidões se encobrirão de luto, diz o eterno Deus. No 15º dia do 12º ano, a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: Ó filho do homem, geme pela multidão do Egito, e lança-os junto com as filhas das nações, poderosas as profundezas da terra, como todos os que descem a cova, a quem sobrepujas agora em beleza, ó faraó. Tombaste e jazes como os circuncisos, cairão entre os que forem mortos pela espada. O Egito será entregue à espada, e será destruído com toda a sua multidão. Os fortes entre os poderosos, sobre eles comentarão, desde as profundezas, com os que o ajudaram. Eis que caíram e jazem imóveis entre os circuncisos, mortos pela espada. Também ali jaz a Síria e toda a sua multidão, todos mortos, atingidos pela espada, suas tombas a rodeiam. Estão na mais profundeza das covas, todos da sua multidão, espalhados pela cova. Todos eles degolados pela espada, devido ao terror que havia instilado na terra dos vivos. Ali está também Elã com sua multidão, envolvendo sua tumba, toda ela abatida pela espada. Desceram com os circuncisos às profundezas da terra, devido ao terror que havia instilado na terra dos vivos, e envoltos em seu vexame, baixaram as suas covas. Foi reservado a eles um lugar para o repouso final entre os degolados. Suas tumbas rodeiam as do incircunciso, mortos pela espada, devido ao terror que haviam instilado na terra dos vivos, e baixaram a cova cobertos de vexame, posto entre os assassinados. Ali estão também Meseque e Tubal, com toda a sua multidão, rodeando suas tumbas, entre todos os circuncisos que foram trespassados pela espada, devido ao terror que haviam instilado na terra dos vivos. Mas eles não jazerão com os fortes que desceram ao Seol, com suas armas postas sobre suas cabeças, embora suas iniquidades impregnem seus ossos devido ao terror que haviam instilado na terra dos vivos. Mas tu, ó Faraó, tendo sido destruído o teu poder, jazerás entre os circuncisos que foram trespassados pela espada. Eis ali Edom, os seus reis e todos seus príncipes, que não obstante
todo o seu poder estão ao lado dos que foram abatidos pela espada. Jazerão com os incircuncisos, que com eles baixaram a cova. Ali estão todos os príncipes do norte, bem como todos os sidoneus, que baixaram do túmulo, junto com os que foram degolados, cobertos de opróbrio pelo terror que provocaram com o poder que possuía. Jazem com os circuncisos que foram degolados, lembrados somente pelo vexame com que descem a cova. A todos estes o faraó e seu exército verão e se consolarão de toda a sua multidão trespassada pela espada, diz o Eterno. Porquanto pus o meu terror na terra dos vivos, e o faraó será enterrado entre os incircuncisos que foram traspassados pela espada, ele e toda a sua multidão, diz o Eterno. Capítulo 33. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: Ó filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz: quando faço vir sobre a terra a ameaça de uma espada, e seu povo escolhe dentre eles um homem a quem põe por vigia, e se ao perceber que a espada está por atacar a terra, toca o chofar avisando ao povo, então quem ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, vindo a espada a atingi-los, sobre a sua própria cabeça recairá seu sangue. Se ouvir o som do chofar e ignorá-los, sobre ele recairá seu sangue, mas se atentar ao aviso, poderá livrar sua alma. Porém, se o vigia perceber que vem a espada e não fizer soar o chofar, deixando de alertar o povo, e vier a espada a levar dentre eles a toda a alma, ele será responsabilizado por sua iniquidade, e eu exigirei o sangue deles de sua mão. E tu, ó filho do homem, pus a ti por vigia sobre a casa de Israel. Por isso, quando ouvires a palavra da minha boca, adverte-os em meu nome. Quando eu disser ao iníquo, hás de perecer, ó perverso, e tu não o advertires, para que se afaste de teu mau caminho, ele morrerá, devido à sua iniquidade, porém seu sangue demandarei da sua mão. Mas se advertires o iníquo, para que se afaste do seu mau caminho, e ele não fizer, ele morrerá por sua iniquidade, e tu serás livrado a tua alma. E tu terás livrado a tua alma. E tu, ó filho do homem, proclama, pois, a casa de Israel: vós dizeis, nossas transgressões e nossos pecados pesam sobre nós e nos consomem. Como poderemos então sobreviver? Responde-lhes: por minha vida, diz o Eterno Deus, não me causa prazer a morte do iníquo, mas sim seu retorno ao caminho certo, para que continue a viver. Retornai, pois, retornai de vossos maus caminhos, porque é a vez de morrer, ó casa de Israel. E tu, ó filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a retidão do justo não o livrará no dia em que transgredir, e a maldade do ímpio não lhe será obstáculo no dia em que retornar da sua maldade. O justo não poderá viver por sua justiça passada no dia em que pecar. Quando eu prometer ao justo que ele certamente viverá, e confiando em sua justiça a ele cometer iniquidade, nenhum dos seus atos justos será lembrado, pois que pecou, e por isso há de morrer. Do mesmo modo, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e ele retornar do seu pecado, e fizer o que é justo e correto, se o iníquo devolver o penhor que retinha, restituir o que foi roubado e andar segundo os estatutos da vida, não cometendo qualquer iniquidade, certamente há de viver, não morrerá. Nenhum dos pecados que houver cometido será recordado contra ele, quando fizer o que é justo e correto. Sim, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: o caminho do Senhor não é direito, embora o deles é que não seja direito. Quando o justo desviar-se da sua justiça, cometer iniquidade, por ele há de morrer. Quando o ímpio retornar de sua iniquidade, fizer o que é justo e correto, por isso viverá. Contudo, persistem em afirmar: o caminho do Senhor não é direito, ó casa de Israel. Hei de julgar cada um de vós pelos caminhos que elegeu. No 5º dia do 10º mês, no 12º ano
do nosso cativeiro, um fugitivo de Jerusalém veio a mim dizendo: a cidade foi abatida, mas a mão do Eterno pousará sobre mim na noite anterior. Antes que ele viesse, e ele me apresentara a minha boca para quando chegasse o fugitivo pela manhã, e assim foi aberta a minha boca, e não mais me calei. Então a palavra do Eterno veio a mim dizendo: ó filho do homem, aqueles que estão nos lugares destruídos da terra de Israel dizem: Abraão era um só homem e do Eterno recebeu a terra por herança, mas nós somos muitos e dela somos os herdeiros. Portanto, diz-lhe: assim diz o Eterno Deus: erguei os vossos olhos para os vossos ídolos e comei ensanguentadas as ofertas que lhes trazei, e sangue inocente derramais. Possuireis então a terra? Confiais apenas em vossa espada, praticai abominações e adulterais, cada qual com a mulher do seu próximo. Havereis então de possuir a terra? Assim lhe dirá, assim disse o Eterno Deus: por minha vida juro que virão a cair pela espada os que estão nos lugares que foram assolados, serão devorados por feras, os que estão no campo e morrerão por presa, por peste, os que estão nas fortalezas e nas cavernas. Arruinarei a terra, cuja soberba cessará. Serão assoladas as montanhas de Israel, de modo que ninguém por elas volte a passar. Saberão que eu sou eterno quando transformar a terra em deserto por causa das abominações que praticaram. Quanto a ti, ó filho do homem, fala contra ti os filhos do teu povo, entre tuas paredes e nas portas das suas casas, e dizem uns para os outros, cada qual ao seu irmão: vinde escutar que palavras vieram do Eterno, e vêm a ti, e sentam-se como meu povo, escutando tuas palavras, mas não as cumprem, porque suas bocas parecem repletas de amor, mas seus corações são guiados por suas iniquidades. Eis que para eles sou apenas como canção de amor de quem tem uma bonita voz e pode tocar bem um instrumento. Ouvem as tuas palavras, mas não as cumprem. E por isso, quando ocorrer a desgraça que lhe predisseste e será em breve, saberão que um profeta esteve no meio deles.